Olá, turma! Nós vamos iniciar nossos estudos hoje falando sobre o processo ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre a pedagogia da linguagem, sobre o ensinar e aprender a língua portuguesa, como esse ensino deve ser fornecido para o aluno, o mesmo deve ser de maneira dinâmica, interativa, dentre outros aspectos de fundamental importância para o processo de aquisição da língua portuguesa. Assim sendo, vamos então estar falando sobre a abordagem dos conteúdos escolares de língua portuguesa que deve ser de maneira reflexiva. Pedagogia da linguagem. Então, o que seria essa pedagogia da linguagem? É justamente a escolha de uma linguagem a ser utilizada que venha a influenciar totalmente a pedagogia, ou seja, a maneira de ensinar de forma interativa, que leve o aluno a interagir de maneira dinâmica dentro do processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Para tanto, é necessário que o professor, que é o principal condutor do processo de ensino-aprendizagem, sobretudo de língua portuguesa, deve planejar ações desejáveis a partir de habilidades e competências que leve o aluno a aprender de maneira significativa a língua portuguesa. Os objetivos deste ensino devem ser bem delimitados. O objeto de estudo, que no caso aqui é a língua portuguesa, ela deve ser fornecida de maneira dinâmica. A concepção de ensino e linguagem, é preciso que se conheça essa concepção de maneira significativa, porque nós sabemos que a linguagem ela pode ser verbal e não verbal, e aí tem que ter essa concepção em mente de que momento você pode estar trabalhando a linguagem verbal e não verbal. O processo de aquisição e o uso e a aprendizagem deve ser de maneira interativa. Então, esses aspectos, planejar ações desejáveis, a partir de habilidades e competências, objetivos bem delimitados, objetos de estudo, concepção de ensino e linguagem, processo de aquisição, uso e aprendizagem devem ser levados em consideração para que o aluno possa aprender o ensino de língua portuguesa de maneira significativa. Assim, ensinar e aprender, ela deve ser um ato onde a dialética teórica e prática realmente aconteça. O profissional que trabalha com a língua portuguesa, ele precisa ter autonomia profissional. Justamente, dentro dessa autonomia, ele poder estar escolhendo o melhor método para se trabalhar a língua portuguesa. Pesquisar constantemente, a pesquisa tem que ser constante. Por quê? Por que é importante se estar fazendo a pesquisa constante? Para estar inovando, aprendendo novos métodos, novas formas, novas didáticas, para exercer a função dentro do componente curricular de língua portuguesa. Experimentar e testar hipóteses para que possa, então, adaptar o ensino que se volta para a língua portuguesa, ver qual a melhor forma, o melhor método, aquele que foi testado e deu certo, aquele que foi testado e porventura em algum aspecto não deu certo, mas pode ser readaptado. Então tem que fazer essas experimentações para poder testar essas hipóteses e ver qual o melhor método a ser seguido, dentre outros aspectos dentro do ensino de língua portuguesa. Planejar e avaliar, redimensionando práticas pedagógicas. A prática pedagógica tem que ser flexível e adaptativa às reais necessidades de aprendizagem dos alunos, sobretudo quando se fala na questão da aquisição dentro do ensino de língua portuguesa. Ensinar a língua portuguesa não é aplicar regras gramaticais normativas, seguir unicamente o livro didático, estudar palavras isoladas unicamente, produzir textos sem função social, estudar apenas a gramática normativa. Então, ensinar a língua portuguesa vai muito além desses fatores aqui.
sobretudo, entender que o livro didático, só o livro didático não é suficiente para tornar esse ensino eficiente e produtivo. As normas gramaticais, elas precisam sim ser ensinadas, mas não somente elas, né? E elas não podem ser ensinadas de maneira impositivas. Estudar palavras isoladas unicamente. Às vezes é importante que se esteja estudando as palavras de maneira contextualizada. Produzir textos que tenham função social para aquela comunidade escolar, ou até mesmo para a própria comunidade ao qual a escola está inserida. Estudar apenas a gramática normativa, né? Existe também a questão de estar estudando a própria língua materna, né, da criança. Enfim, contextualizar, tornar esse ensino significativo, vai muito além desses aspectos aqui. Ensinar a língua portuguesa é o uso interativo e funcional da língua. Práticas sociais da língua materna. Conhecimento linguístico, fonética. Esses conhecimentos linguísticos, eles se voltam para fonética, fonologia, morfossintaxe, a semântica e pragmática. Trabalhar diversos gêneros textuais. Gostar de ler, gostar de leitura e escrita. Então, o ato de ensinar a língua portuguesa precisa, sobretudo, ser interativo e funcional, justamente porque, através do processo de interação, o aluno pode aprender a língua portuguesa de maneira dinâmica, né? De maneira eficiente e também levar em consideração a questão da língua materna do alunado. Nós sabemos que a língua materna, ela se volta para a questão de ser a primeira língua que uma criança aprende, que geralmente corresponde ao grupo étnico-linguístico com que o indivíduo se identifica culturalmente. Então, essa parte cultural do aluno, que se volta para o aspecto de língua materna, precisa ser levada em consideração, até mesmo para a partir daí ser aprimorado. O conhecimento linguístico, como bem colocado aqui, deve ser trabalhado, sim, de maneira significativa, fazendo o aluno entender que a fonética, ela se volta, a fonética ou fonologia se volta justamente para a parte da gramática que estuda os sons que compõem as palavras. A questão de fazer uma análise morfossintaxe, de classificar as palavras com relação às classes gramaticais, né? E ainda temos, dentre outros aspectos, a questão justamente aqui da semântica, né? De estudar a questão do significado das palavras. Podemos assim dizer que poderia justamente estar trabalhando de maneira dinâmica as palavras sinônimas, né? Os antônimos, a denotação, a conotação, todos esses aspectos gramaticais ser sim trabalhado, mas de maneira dinâmica, buscar um método que possa estar colocando na prática o ensino de língua portuguesa de maneira dinâmica, trabalhar diversos gêneros textuais, trabalhar o gênero textual que se volta para a questão narrativa, argumentativa, dissertativa, descritiva, injuntiva e assim por diante. Levar o aluno a gostar de ler e de escrever. Então, todos esses aspectos aqui faz com que o ensino de língua portuguesa seja realmente eficiente. Duas vertentes de ensinar português. Então, aqui nós temos a língua como sistema em potencial, enquanto conjunto abstrato de signos e de regras desvinculado da sua condição de realização. Uma outra vertente é a língua como atuação social enquanto atividade de interação verbal de dois ou mais interlocutores, sistema de função aplicada em circunstâncias concretas de uso. Então, a língua portuguesa, ela segue essas duas vertentes. E aí cabe a escola, o professor escolher o melhor método, que eu acredito que este melhor método seria justamente tornar o ensino de língua portuguesa dentro de um sistema, né, que se possa estar aplicando as circunstâncias de uso concreto da língua portuguesa.
Não menosprezando a primeira vertente, mas essa outra porque ela coloca ali questões concretas, né? Questões contextualizadas dentro do ensino de língua portuguesa. Concepção interacionista da linguagem deve-se levar em consideração o aspecto funcional, deve ser contextualizada, né? Essa questão da concepção interacionista que se volta para o ensino de língua portuguesa, levar em consideração os aspectos social, produtivo e, sobretudo, relevante dentro do ensino de língua portuguesa. Podemos, assim dizer, que a questão funcional é justamente o que o ensino de língua portuguesa vai exercer, qual a principal função desse ensino para a comunidade escolar, para os alunos, na verdade, aonde os alunos vão estar utilizando de maneira eficiente todos aqueles conhecimentos que se voltam para o ensino de língua portuguesa na escola, fora da escola, né, para poderem, assim, se desenvolver socialmente. O ensino contextualizado, como já colocamos aqui, e ver todos esses aspectos que são importantes dentro da questão interacionista que se volta para a aquisição da linguagem. Uma pequena reflexão aqui, que nós podemos estar refletindo sobre, segundo Antunes, 2006, no ensino de língua portuguesa, o educador tem que fazer com que o aluno, e não para o aluno. Preste atenção, né? Segundo Antunes, no ensino de língua portuguesa, o educador tem que fazer com o aluno e não para o aluno. Então, tem que ver o que é que o professor pode estar aí fazendo para o aluno, para ver o que ele pode, né, estar compreendendo, que forma o aluno pode, então, se utilizar da língua portuguesa, né, para poder se desenvolver. Assim, teremos, então, como trabalhar a escrita, em que aspectos nós vamos estar trabalhando a escrita, né? Nós temos que buscar atividades, escrita interativa, e isso implica na relação cooperativa entre duas ou mais pessoas. A escrita é interativa, dialógica, dinâmica e negociável. Expressão da manifestação verbal em ideias, informações, intenções a serem compartilhadas. Então, quando se está trabalhando com a escrita, é importante levar todos esses aspectos aqui em consideração. Então, os aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos são considerados materiais estruturadores, mas o pensamento é fundamental na construção de um texto escrito. Logo se faltam, na verdade, ideias. Se na verdade faltam ideias, faltam palavras. Por isso, bem colocado aqui essa citação. É importante trabalhar em aspectos sintáticos e semânticos, ou seja, aspectos de estruturas gramaticais de um texto. Mas é importante também que o pensamento seja levado em consideração, porque se falta ideias e o pensamento se volta para a questão de ideias, vão se faltar também a questão das palavras. Então, fechando aqui, né, novamente, com a releitura desta citação de Antunes, 2006, que diz o seguinte: os aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos são considerados materiais estruturadores, mas o pensamento é fundamental na construção de um texto escrito. Logo, se faltam ideias, faltam palavras. Assim, na próxima estaremos colocando aqui alguns aspectos que se voltam para a questão do ato de escrever bem. E até a próxima aula, na verdade, né?